Graças e paz, irmãos. Bom dia. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Provérbios, capítulo 29. Versículo 18. Depois a gente vai para 3, versículos 5 e 6. Por falta de profecia, por falta de visão, o povo perece, ou o povo se perde, ou o povo se corrompe. Provérbio 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. João, capítulo 20, Evangelho de João. Versículos 30 e 31. Verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos. Estes sinais, entretanto, foram escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos, amém? Senhor Jesus, nós uma vez mais bendizemos o teu nome, reconhecemos a nossa total incapacidade de, sem a tua misericórdia, compreendermos as tuas escrituras. Por isso te agradecemos, porque podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor continue nos conduzindo pelo teu Santo Espírito, nos envolvendo na tua palavra. Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós desejamos a revelação da tua palavra, queremos alcançar o pleno conhecimento do Senhor, queremos fazer isso juntos. Que nessa manhã o Senhor ache caminho em nossos corações, nos livrando aqui de nós mesmos, me detendo, Senhor, em mim mesmo, ungindo o meu falar, ungindo os ouvidos dos irmãos, para que em tudo o teu nome seja glorificado e a tua casa ela seja edificada. Nós oramos em nome de Jesus. Irmãos, por favor, os irmãos poderiam abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 5. Perdão, irmãos, vamos ler do início do capítulo. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, se dirigiu a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado duramente a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes.
Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes. Vamos para o 8. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir desse momento tu serás um pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Irmãos, nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, e o Senhor trouxe um encargo no meu coração, e aqui estamos para dar continuidade à palavra que foi iniciada na semana passada. E nós vimos que é interesse de Deus, revelar a pessoa do seu Filho, e o Senhor ele tem diligência para cumprir esse desejo do seu coração, e Ele não quer que nenhum de nós, como Ele não quis que nenhum dos seus discípulos tivessem dúvida de que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque só crendo nessa verdade é que podemos ter vida nesse nome. Então, nós pudemos aqui contemplar aquela realidade na semana passada que aconteceu ali nos capítulos 16 e 17 de Mateus, quando o Senhor ele pergunta aos discípulos quem as pessoas achavam que ele era, E os discípulos dão aquela pergunta, e não era aquela resposta que o Senhor queria ter, E isso depois ele revela por meio de Pedro quem ele era, que era o Cristo, Filho do Deus vivo. E se os irmãos forem lá contemplar na passagem, os irmãos vão ver que Pedro, ali por não ter sua mente transformada ainda, e está militando nas coisas desse mundo, pensando nas coisas dos homens, ele oscila, depois de receber essa revelação de que Jesus era o Cristo, ou seja, ungido, aquele que estava escrito nas leis, nos profetas e nos salmos, aquele que tinha que cumprir, aquele que tinha que se sacrificar, que morrer pelos nossos pecados. Depois de receber essa revelação, Jesus ele começa a falar de fato o que iria acontecer, repetindo na verdade o que já estava nas Escrituras. Então Pedro toma a frente e se dirige ao Senhor, chama o Senhor na verdade, e diz: Senhor, isso jamais poderá te proceder. E o Senhor, diante desse fato, o Senhor ele repreende Pedro duramente, como os irmãos conhecem na história, e ele faz uma promessa aos discípulos, que antes de que alguns ali morressem, eles iriam ver o Filho de Deus vindo no seu reino. E assim, depois de 6 dias, ele faz, ele sobe ao monte, o Monte da Transfiguração, acredito que seja o Monte Moriá, segundo muitos irmãos compartilham. E ali o Senhor ele é glorificado, Ali eles tiveram um vislumbre do que é o reino dos céus, uma esfera onde só vai haver Cristo, E lá conta no relato que a face do Senhor ela resplandece como o sol, as suas roupas se tornaram alvas. E Pedro, maravilhado, como nós estávamos maravilhados aqui na presença do Senhor, ele declara que era bom estar ali. Se o Senhor não queria que ele fizesse uma tenda, uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor, E aí Deus, que quer revelar o seu Filho, e ele foi dirigente nesse sentido, ele se proclama através das nuvens, através da sua voz, e declara: este é meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer. Apesar de Elias e Moisés estar falando ali a respeito da morte do Senhor, mas Elias e Moisés já teria passado, porque a lei estava se cumprindo ali na pessoa do seu Filho, e não era necessário nenhum dos discípulos ver mais esses homens
vê mais a lei, e sim o Filho. E no relato lá, se os irmãos forem verificar, acontece algo fantástico, que eles, ao se prostrarem diante da voz, do poder da voz de Deus, quando eles voltam em si, depois que essa voz cessa, eles só veem a Jesus, né? E esse é o objetivo de Deus, que nós possamos só ver a Jesus. E o Senhor, Ele vai ao alcance dos seus discípulos, Ele está comissionando os seus discípulos, Ele escolhe 12 homens, né? O critério de Deus é totalmente diferente do critério humano. Ele escolheu as coisas loucas, as coisas débeis, as coisas que nada são. E Ele vai ao alcance desses homens, como a gente viu esse relato aqui no Evangelho de Lucas. E, na verdade, como a gente viu, Pedro já tinha ouvido do testemunho do Senhor, e o Senhor já tinha ido na casa de sua sogra, mas o Senhor, Ele vai até Pedro, e dessa forma, por esse contato que Pedro tem com a pessoa pura e santa do Senhor, ele reconhece que ele é um pecador, né? E aqui começa a jornada especificamente do apóstolo Pedro, e no relato está dizendo aqui que também que estavam nesse momento aqui Tiago e seu irmão João. E Pedro, ele reconhece a sua condição de pecador, e isso é um princípio para Deus trabalhar, né? Pelas palavras, pelo que ele viu e ouviu, ele foi convencido da sua condição, mas o Senhor, ele exorta Pedro, né? Pedro pede para que ele se afastasse, o Senhor exorta Pedro para que ele não tivesse medo, que ele iria fazer dele um pescador de homem. E Pedro tem a visão que de fato Jesus é o mestre, né? As multidões também estavam acompanhando o Senhor, motivadas por várias realidades que não era a motivação correta, mas o Senhor não rejeitou nenhum deles. Inclusive os discípulos também estavam se entregando as suas vidas, como está relatado aqui. Eles abandonaram todas as coisas por uma motivação que ainda era exclusa, não era algo que estava correto no coração dos irmãos. Mas da mesma forma que o Senhor falou e convenceu ele de que ele era pecador, o Senhor ia continuar falando, ele ia continuar vendo, e o Senhor ia colocar em ordem as coisas que ainda restavam no coração de Pedro. E o Senhor dá essa exortação, né? O Senhor fala que era para ele ir após ele. E interessante que Pedro e todos os outros discípulos, eles pegam essa visão de que era necessário ir após o Senhor, e que o Senhor, ele estava se afastando dessas multidões. A gente viu aqui no relato aqui do Sermão do Monte, que o Senhor, ao falar daquela realidade ali que é tão alta para nós, que é impossível cumprir em nós mesmos, ali nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, né? Eles observam que o Senhor sobe ao monte, ele sai do meio da multidão, e esses discípulos, eles cumprem um princípio, né, para aqueles que desejam ser discípulos, que é se aproximar do Senhor, que é fazer o esforço, que é subir ao monte. Isso fala de uma realidade espiritual, de que nós temos que pagar o preço, né? Nós temos que também negar a nós mesmos, se nós quisermos ser discípulos. E se há uma garantia da nossa vitória, de podermos reinar com Cristo, de alcançarmos o fim da nossa salvação, o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, é a gente ser também discípulos, porque esses discípulos, eles perseveraram até o fim, né? E o que a gente vê ali naqueles relatos, os irmãos podem ver depois, é que aquele discurso que o Senhor dá é um discurso muito duro, né? Mas os discípulos, eles não desistiram, né? Eles continuaram a querer trilhar nesse caminho de aprender aos pés do Senhor, e o Senhor, ele vai usar as circunstâncias adversas. Nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 8, se os irmãos puderem adiantando aí. O Senhor, os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Os discípulos, na verdade, pela visão que tinham até ali, né? Eu me refiro aí a Pedro, Tiago e João. Isso porque nós estamos focando nesses discípulos, porque quando o Senhor ele deu a promessa de que alguns ali viriam o Filho do Homem vindo no seu reino, ele só toma 3 daqueles discípulos, e era Pedro, Tiago e João. E aqui nessa primeira leitura que nós fizemos,
eles reconhecem, eles têm a visão do Senhor como um mestre, mas não como um mestre como os outros, os demais escribas e os religiosos daquela época, mas um mestre que, para além de conhecer a palavra, ele também conhecia o poder de Deus, ele era o poder de Deus, né? O Senhor, nós sabemos que o Senhor, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e ele se manifestou, né, por meio de palavras e por meio de ações e por meio do seu poder. E aquele contato que os 3 discípulos tiveram ali foi suficiente para construir uma estrutura, um alicerce que suportasse tudo aquilo que eles iriam ter que passar. Afinal, eles estavam arrependidos, né? É uma palavra de fundamento que os irmãos podem verificar lá em Hebreus 6, que é arrependimento de obras mortas e uma fé para com Deus. E uma fé sadia para com Deus era por meio da pessoa do seu Filho. E eles ouviram desse Senhor, e o Senhor agora vai dar o segundo passo, porque ele desejava se revelar. E ele vai manifestar, né, o seu poder. E uma dessas experiências acontece, eu falei aqui, me ajude, meus irmãos. Eu estou com vocês aí, vocês estão comigo? Amém. Mateus 8. Senhor Jesus. E notem os irmãos que essa mesma realidade, essa mesma experiência que esses discípulos tiveram, é a nossa, viu, irmãos? Nós, se estamos aqui, se nascemos de novo, nós um dia nos arrependemos, o Senhor, aprove o Senhor enviar os seus obreiros para ouvir a sua palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, e nós temos uma fé sadia para com Deus, né? Nós podemos nos achegar a Deus, porque Ele mandou o seu Filho, que é esse único mediador entre Deus e os homens, e nós podemos desfrutar dessa realidade e reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e saber que Ele está endireitando as nossas veredas, porque é necessário o Senhor, como nós vimos na conferência, é tempo que o Senhor está abalando as coisas que são abaláveis, e é necessário muitas vezes Ele abalar as nossas estruturas, porque como nós vimos semana passada também, o Senhor, Ele deseja o nosso coração, o Senhor, Ele nos comprou por completo, né? Ele nos regenerou com o seu Espírito, mas Ele quer um coração voluntário. A gente pode ler, antes de ler esse versículo, essa passagem de Mateus 8, e lá para Provérbios capítulo 23. Só para endossar aqui o que já foi falado na semana passada. Meu Deus. E essa necessidade que o Senhor tem de nos entregarmos, porque a consciência dos discípulos ali estava ativada. O nosso coração, ele é formado pela nossa alma e pela nossa consciência. A consciência de Pedro, de Tiago e João já estavam ativadas. Eles já sabiam que eles eram pecadores, mas o Senhor ia dali para frente ia trabalhar nas suas emoções, nos seus sentimentos, trabalhar na sua mente, transformar a sua mente por meio do contato que eles iam ter com a palavra de Deus. Provérbio 23, 9. Submete teu coração à disciplina e inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria. O Pai, Ele disciplina porque Ele ama, né, irmãos? Os irmãos sabem disso, né? E a disciplina é necessária em nossa caminhada. Versículo 26. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. A gente vai observar os caminhos desses 3 discípulos aqui, nessas passagens. E, novamente, eu exorto os irmãos a fazer o exercício de se colocarem no lugar desses 3 discípulos, porque certamente nós veremos coisas que são comuns na nossa caminhada diária e que eles tiveram que passar por isso. Versículo 18. Quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que a atravessassem para o outro lado. Notem, os irmãos, que sempre a gente vai acompanhar essa realidade da multidão, do Senhor ter 2 públicos. Aqueles que eram os discípulos que estavam próximos a eles e a multidão. E o Senhor sempre fazendo esse exercício de se separar, de se afastar dessa multidão, porque nós sabemos que na multidão há muitas vozes, né? Há muitas doutrinas, há muitas questões que querem tirar o Senhor do centro
e impedir que possamos ver e ouvir o Senhor. O Senhor, Ele faz esse exercício. Ele ordena aqui que os seus discípulos fossem para o outro lado. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, perdão, irmãos, nós vamos pular aqui para o 23. Vamos ler de novo o 18. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessasse para o outro lado do mar. Entretanto, entrando Jesus no barco, versículo 23, seus discípulos o seguiram. Notem que o Senhor, ele conseguiu cativar a mente e os corações desses discípulos quanto a essa realidade de estarem próximos do Senhor. Porque no 18 o Senhor, ele dá ordem. Ele dá ordem, mas os discípulos eles não cumprem. Eu consigo visualizar aqui aquela situação em que o filhinho ali, né, totalmente dependente do pai, recebe aquela ordem de ir para um lugar para se afastar do pai. O filho ele não quer ir, ele só quer estar junto do pai. E aí agora os irmãos vão ver que no 23, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Os irmãos estão compreendendo essa necessidade, esse desejo que é do Senhor, que esses discípulos foram um com essa realidade? Aí no 24, de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. O Senhor, contudo, dormia. Diferente dos discípulos, né? O Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, que tem um controle, a gente vai ver isso, controle de todas as coisas. Ele estava descansando, aproveitando a travessia ali para tirar um cochilo, e os discípulos estavam desesperados. E o que eles fizeram? Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando. Irmãos, a gente vai ver aqui que os discípulos eles tiveram medo. Tanto o medo como a ansiedade são emoções, são sentimentos que ou anulam a nossa fé ou demonstram que nós não temos fé alguma. Se há uma coisa que impede de Deus trabalhar, de Deus operar em nossas vidas, tem mais coisas, mas eu estou lembrado desses dois aspectos aqui. E o Senhor, Ele vai trabalhar isso nas nossas vidas, porque Ele deseja avançar, e Ele vai providenciar circunstâncias que vai mostrar que a gente tem essas fraquezas, e Ele mesmo vai saná-las por meio da revelação dEle. Isso aí também a gente vai ver. Eu parei no 25, não é isso? E quando a gente sentir, como foi mencionado aqui, em meio às nossas fraquezas, irmãos, que o Senhor conhece a nossa estrutura, nós somos de fato pó, isso não quer dizer que nós devemos esquecer e abandonar o Senhor, não. Porque Ele é gracioso, Ele é amoroso, Ele conhece a condição de cada coração aqui, Ele sabia quem Ele comprou com seu sangue, e Ele quer trabalhar isso, né? A questão é nós nos submetermos, estarmos próximos desse Senhor, e nós devemos sim orar e clamar e demonstrar a nossa fraqueza, como os discípulos aqui fizeram, né? Eles clamaram, eles oraram: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. É evidente que eles não iam perecer, porque o Senhor é fiel à sua palavra, e Ele tinha dado ordem, né? Ele tem dado ordem a cada um de nós para irmos após Ele, né? Que todas as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer em nossas vidas vão estar cooperando para o nosso bem, né? Que é ser conformado à sua natureza, ao seu caráter. E isso aqui Ele está fazendo, trabalhando na vida dos discípulos, né? Eles duvidaram, mas quantas vezes também nós duvidamos, né? O grande desafio muitas vezes não é crer, porque nós já cremos. O grande desafio é continuar crendo, né? Por isso que nós também precisamos estar dando continuidade a esse processo de estar ouvindo a palavra de Deus, para que a nossa fé ela desenvolva. No 26, mas Jesus disse a eles: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Né? Quantas vezes nós precisamos ouvir isso do Senhor, né? E levantando-se, olha o Senhor se manifestando, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. E nós lemos aqui, para introduzir aqui, que o Senhor ele realizou muitos sinais, né? E esses sinais tinham um objetivo, que era revelar Ele mesmo, para que, crendo no seu nome, aqueles discípulos pudessem ter vida. E a gente vai ver o que acontece aqui no 27. Então os homens maravilhados exclamaram: quem é este? Na minha tradução fala quem é este. Em outras traduções aí diz: quem é este homem? Alguém pode testificar aí?
Alguém tem essa tradução? Tânia ali. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, o Senhor ele ainda não conseguiu alcançar o seu objetivo, que era que os discípulos crescem que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Mas ele fez questão de se revelar como filho do homem também, que de fato ele era o filho do homem. Nós sabemos a história, nós relatamos aqui no Partir do Pão a realidade de que o próprio Deus ele se encarnou, né? Ele veio, nasceu, cresceu e morreu, cumpriu o seu propósito aqui, está cumprindo o seu propósito aqui na terra, mas o objetivo não é esse, reconhecer que ele era um homem, que é um homem, foi um homem perfeito, um homem santo, um varão aprovado que pôde cumprir a justa exigência de Deus. O objetivo do Pai é revelar que ele é o Cristo, e o Senhor ele vai prover outras circunstâncias. E outra lição para a gente também, diante do que a gente vai ler, é que quando o Senhor ele não alcança o seu objetivo em nossas vidas, muitas vezes aquela experiência ela vai se repetir. Não exatamente no mesmo detalhe, mas o Senhor ele vai voltar, porque Ele deseja. O Senhor é um Deus de propósito. Ele não volta atrás naquilo que Ele planejou para a vida de nenhum de nós aqui. Que os irmãos possam abrir as suas Bíblias em Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 33. Relembrando que eles têm a visão do Senhor como homem, e ele questiona o Senhor, quem é esse homem, né? E o Senhor agora, na sua infinita misericórdia, ele vai prover o momento certo, né? De se revelar de uma maneira mais profunda. E notem os irmãos que o caminho do justo, como está em Provérbios 4:18, o caminho do justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, né? E assim vai ser conosco também. O Senhor ele não vai se revelar, até porque nós não temos condições de receber a revelação completa do Senhor. Então é algo processual e deve ser contínuo. E nós vimos que isso acontece à medida de que o buscamos, né? Nós vimos que o Senhor ele tem princípios. A gente leu lá em Jeremias que numa condição que o povo estava, o Senhor ele escreve uma carta. Se eu não estiver enganado, irmãos, eu acho que o Senhor escreve uma carta e envia para aquele povo que estava no cativeiro, né? E Jeremias sabia da condição daquele povo, sabia que não tinha um justo ali, que não tinha ninguém que procurasse o Senhor, que pelo contrário, o povo estava obstinado a desobedecer o Senhor, a adorar outros deuses. E quando o Senhor fala a Jeremias, né, que me encontrareis quando me buscares de todo o coração, tá? Acho que está lá no capítulo 17, se eu não estiver enganado. E aquilo foi desesperador para Jeremias, porque ele viu que não ia ter salvação para nenhuma daquelas pessoas. E de fato, para nós também não havia condição nenhuma de sermos salvos, porque nós também não buscávamos o Senhor, éramos inimigos do Senhor, mas aprove o Senhor vir e nos atrair a Ele mesmo, e o Evangelho, né, a luz do Evangelho brilhou em nossas vidas, e o Evangelho, ele não é que ele exija, né? Mas como resultado do Evangelho tem que ir uma resposta de nossa parte, né? Nós somos salvos pela graça, né? Somos salvos pela fé, tudo começa pela fé, né? E Deus nos deu a fé necessária para que a graça nos alcançasse, e por meio dessa graça nós temos condições de continuar buscando o Senhor e seguir esse princípio, né? De buscá-lo, e certamente Ele vai se revelar. E os discípulos, lição nossa aqui, eles continuam a perseverar, né? Diante das coisas que o Senhor deu sequência em revelar a eles. Agora o Senhor providencia um momento parecido, e os irmãos vão ver que há alguma diferença, né, nessas questões, mas o princípio é o mesmo de se revelar. Mateus 14, a partir do 22. E para os irmãos se situarem aqui também, até para me ajudar também, olhar um pouco para o Senhor. O contexto aqui dessa passagem, irmãos, é que o Senhor ele recebe a notícia de que João Batista ele tinha sido decapitado,
E o Senhor é um Deus de amor, né? E o Senhor sabia que o ministério de João Batista tinha se cumprido. João Batista, na sua ânsia, ali no seu desespero, eu entendo, não sei, a maioria dos irmãos, que ele se escandalizou por causa do nome do Senhor, porque ele mandou alguns dos discípulos saber se o Senhor era aquele que... se era ele mesmo, haveria de vir um outro, né? E o Senhor, o Senhor revela aos discípulos quem ele era e manda dizer a João. Mas o Senhor só pôde fazer isso, irmãos. O Senhor, ele era obediente a seu Pai. Ele só fazia o que ele via e o que ele ouvia do Pai. E ele não pôde socorrer aquele que ele tanto exaltou e que ele disse que entre os nascidos de mulher até ali não havia havido um outro maior, né? E que ele honra o ministério, e ao honrar isso, muitas pessoas reconhecem que de fato o ministério dele era de Deus, e reconhece o batismo de João Batista. Mas enfim, Jesus, ele está com seu coração condoído, ele está com seu coração, como eu posso dizer um adjetivo, ele está sofrendo, irmãos. Não pense os irmãos que o Senhor, nosso Deus, ele se agrada quando ele nos disciplina. É necessária a disciplina, mas o Senhor, ele chora conosco. O Senhor, ele sente conosco. O Senhor, ele tem enxugado as nossas lágrimas, mas ele não vai abrir mão do seu propósito nas nossas vidas. E em João Batista não foi diferente. E o Senhor, ele precisou de um tempo, né? Como ele era um homem santo, que se santificava, que era separado dos demais, ele precisou se separar para orar. E ele foi para esse local. E as multidões, como sempre, descobriam, né? Tinha um fofoqueiro lá que sempre falava para onde o Senhor ia. E as multidões foram atrás do Senhor ao ponto de estarem prestes a desfalecer de fome. E o Senhor é tremendo, irmãos. O Senhor, ele se esquece de si mesmo. E ele se compadece daquelas multidões. Ele disse que não é para despedir aquelas multidões vazias. Ele opera mais um sinal, ele alimenta aquela multidão ali. E em seguida desse processo, aquela multidão ali, ela parte, né? E a gente vai ver aqui que o Senhor, agora ele consegue ter essa oportunidade de se separar, mas os discípulos também queriam atrapalhar o Senhor. Eu estou no Mateus 22, 14 e 22. Aí é onde entra esse imediatamente após, né? Depois dele ter se compadecido dessas multidões, operar aquele sinal, ele insiste, vamos ler aí, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele mesmo despediu as multidões, só que ele insistiu, observe, irmãos, ele insistiu aos discípulos que algo precioso. Os discípulos estavam agarrados na barra da saia, não, né? O Senhor vestia a saia da veste do Senhor. Eles não queriam se apartar do Senhor, né? Mas dessa vez eles tiveram que cumprir essa ordem aí. E, enfim, eles entraram no barco, né? Nós vamos para o 24. Todavia, o barco já estava... vou ler 23 de novo. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. 24. O barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Notem aqui nesse capítulo que pela revelação de que eles tiveram de que Jesus era um homem diferente dos demais, eles já não tiveram mais medo daquela circunstância ali, né? Apesar do vento ser contrário. Eu não sei se alguém aqui já navegou, já passou por a experiência de se deparar com a tempestade. E uma das características da tempestade é que ela geralmente quer mudar a pessoa de direção. E muitas vezes nós estamos em caminhos que é caminho de morte, e o Senhor, ele vem com o vento, vem com a tempestade, que é para nos tirar daquela direção, né? É só uma nota, não tem muito a ver com o que eu estou falando, mas é algo que também é precioso, né? Às vezes precisamos mudar de direção, e isso só vai acontecer quando o vento forte bater. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre as águas.
Da outra vez, Jesus estava no barco dormindo, e ele mostrou que ele tem um controle, né, de tudo, né, de todos os fenômenos naturais. E dessa vez ele vai mostrar aos discípulos que, além disso, ele está sobre qualquer circunstância. Os discípulos, eles, como não, né, tem um upgrade na fé, vendo essas coisas, ouvindo essas coisas. Mas notem, os irmãos, que o Senhor ele vai dizer, por meio da dúvida do coração de Tomé, que mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Nós somos mais felizes do que esses irmãos aqui, irmãos. E notem também que nas circunstâncias a gente tem que reconhecer o Senhor, a gente tem que reconhecer que nós somos do Senhor e que nada vai nos tomar da mão do Senhor, que Ele está providenciando a obra dele em nossas vidas, porque o inimigo também ele vai querer assoprar em nossos corações, o inimigo também ele vai querer atuar na nossa fé. O inimigo ele não pode nos tomar da mão de Deus, mas ele quer abalar a nossa fé. E toda a obra, toda ela, do princípio ao fim, os irmãos podem lembrar do apóstolo Paulo, que ele declarou que só aguardava a coroa porque ele tinha cumprido a carreira e iria aguardar a fé. Todo o processo da nossa caminhada cristã é por fé. E o inimigo, a todo tempo, ele não pode nos tomar do Senhor, mas ele vai querer minar a nossa fé. E na mesma provisão do Senhor, ele pode entrar. E por isso que a gente tem que estar atento ao que o Senhor já nos disse, que nós devemos estar olhando firmemente para Ele, que é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Aqui os discípulos estavam sozinhos. Muitas vezes nós também passamos por circunstâncias que nós não conseguimos ver o Senhor, irmãos. A gente tem que ser sincero, porque na nossa fraqueza a gente pergunta: Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, por que é que o Senhor não muda essa situação? Muitas vezes nós temos os irmãos como eles tinham uns aos outros, né? Isso também é um recurso válido. Isso é um recurso que o Senhor mesmo proveu, né? Que é a sua igreja. E há também situações que nós não conseguimos nem ver a própria igreja, nós não conseguimos nem ver os próprios irmãos. E isso talvez não dê tempo, né? Em outra questão também, que é uma experiência que o apóstolo Paulo teve, de um naufrágio também, que lá vai contar que ele passou dias sem saber o que era dia e o que era noite, sem ver a estrela, sem ver a lua. E nós sabemos que tudo isso é figura, né? O sol, o nosso Deus é o sol da justiça, né? Nós somos astros luminosos, né? A igreja, uma figura da igreja é a lua. E muitas vezes nós vamos precisar passar por noites terríveis, irmãos. Mas nós não devemos duvidar de que acima das nuvens, acima da nossa escuridão, o Senhor ele está lá, Ele está olhando, Ele está cuidando de cada um de nós. E no momento mais difícil, talvez, porque a palavra diz que não vem sobre nós tentação sobre modo humana, não vem nada que nós não venhamos suportar. E no momento que nós não vamos suportar, o Senhor ele vai aparecer, o Senhor ele vai nos socorrer. Eu estou no versículo 25. O Senhor está andando sobre as circunstâncias. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Olha o medo aí. E exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Ou seja, eles não tiveram mais medo daquela circunstância ali, do temporal, da tempestade, né? Daquela adversidade ali no mar. Mas na adversidade também em nossas vidas, fantasmas podem aparecer, irmãos. E nós temos que cingir a nossa mente, porque a palavra diz que quem está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Em nossas fraquezas, irmãos, o inimigo ele vai se apoderar, ele vai acusar coisas que são corriqueiras, que nós ainda não vencemos, vai estar ali nos atormentando. Coisas do passado vão surgir também, talvez por acusações de pessoas próximas a nós, mas esses fantasmas também devem ser eliminados. Isso aqui foi provisão do Senhor também nessa experiência. Não sei se os irmãos veem dessa mesma forma, porque fantasma de fato não existe, né? Nós sabemos que compete ao homem morrer uma única vez e depois se segue o juízo. E eles ainda não tinham conhecimento dessa realidade,
Isso também tinha que aparecer da vida deles. E o Senhor está aqui trabalhando o medo, né? Como nós mencionamos aqui, é algo que precisa ser eliminado de nossas vidas, né? 27. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. No momento do desespero, o Senhor se manifesta. E aqui a gente vai ver uma experiência que talvez seja um marco aqui divisor da caminhada de Pedro. Nós vimos que ele, Tiago e João já tiveram uma experiência diferente das dos demais discípulos. Eles estavam à frente ali, um pouco à frente na revelação. Eles viram o Senhor como um mestre, que de fato ele é. E Pedro agora, ele se ousa, né? Ele experimenta o Senhor, que é o que está aí no 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Muitas vezes nós temos que caminhar sobre as águas, irmãos. Nós sabemos que nós fomos chamados para ir em direção ao Senhor. A nossa caminhada, ela tem um fim. E mesmo quando as circunstâncias são adversas, mesmo quando o temporal vem, a onda é grande, o vento está forte, a gente precisa ouvir esse Senhor dizer: vem, caminha, tem bom ânimo. E não é isso que acontece aqui? Mas Pedro também, como nós, em sua fraqueza, experimentando dessa realidade, vamos ver o que acontece aqui. Se és tu, 28, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, olha o que nós não devemos fazer, né? É tirar os olhos daquele que é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. É uma oração, viu, irmãos, que a gente não deve deixar de fazer, que é invocar o nome do Senhor, independente de estar tudo bem ou estar tudo mal. E no momento que está tudo mal, Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, a fé de Pedro não era como era na inicial, né? A fé dele foi necessária para ele dar início à caminhada. Ele já tinha desenvolvido a sua fé, mas a sua fé ainda é pequena. E nós também temos uma fé pequena, viu, irmãos? Por isso que também nós dependemos um do outro. Os discípulos aqui, mesmo nessa situação aqui de terem que entrar num barco sem o Senhor, sabendo que o Senhor era que garantia a segurança, que o Senhor era o provedor, que o Senhor era tudo para eles, não teve divisão entre os irmãos, não teve divisão entre os discípulos. Eles foram unânimes, eles tiveram um único coração e entraram naquele barco. Estou falando da fé, estou me perdendo aqui. Me ajude aí, irmãos, em nome de Jesus. E pelo fato da minha fé ser pequena, eu preciso unir a minha fé à sua, viu, Jailson? Muitas vezes eu sei que você não vai poder me dar a resposta, mas você vai me ajudar em oração. E o Senhor, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos alcançar e vai nos conduzir a Ele, nos reconduzir a Ele mesmo. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento, ô glória. Não é só de tempestade a caminhada cristã não, viu? Tem rolê de barco também, de boa aqui, ó, sem tempestade. 33. Então os que estavam no barco, olha aí, irmãos, o objetivo do Senhor. O Senhor alcançando a condição de coração para se revelar. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és. Ele alcançou avançar no seu objetivo. E não é o fim ainda, porque ele desejava que eles vissem ele como, além do Filho, o Cristo, né? Talvez a visão de Pedro, dele como um mestre, fosse suficiente para Pedro se tornar um pescador de homens, como de fato o Senhor disse que ele seria, e ele foi. Mas essa visão talvez não fosse necessária para que Pedro, ele apacentasse os irmãos. Era necessário de fato ele experimentar essa realidade de que ele era o Cristo, Jesus é o Cristo. E tanto Pedro como nós
ao desfrutarmos dessa visão, que é fundamento, que é onde nós fomos alicerçados, estamos sendo edificados, nós vamos ter parte na sua morte. Irmãos, o que o pecado fez de nós é algo terrível, que o Senhor ele não quis restaurar, Ele quis dar fim em nós. Ele nos crucificou com Ele ali. E sabendo que Ele é o Cristo, que Ele cumpriu, que crendo nisso nós temos vida em seu nome, nós vamos experimentar a realidade da vida de ressurreição. Nós vamos poder enveredar pelo caminho desse Cristo. Nós vamos poder seguir esse Cordeiro para onde quer que Ele queira nos levar, irmãos. E se a gente não está vendo, a gente tem que buscar essa revelação, porque o Senhor ele age em cima dos princípios, de novo eu repito, é necessário buscar, irmãos. O Senhor ele nos deu o básico, se eu posso usar essa palavra, para que a gente possa nos colocar na posição de Ele trabalhar e de Ele se revelar, porque grandes coisas Ele quer fazer em nossas vidas e Ele quer fazer através de nossas vidas. A gente vai continuar aqui pela misericórdia do Senhor. Os discípulos viram, né? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós não vamos lá dar sequência aqui depois dos capítulos 16, porque nós começamos, não é que é errado, né? A palavra do Senhor, ela não tem início, meio e fim. Ele é a palavra é eterna. E nós desfrutamos aqui dessa revelação que foi dada através de Pedro, da dificuldade que Pedro teve, né, de digerir essa revelação, da provisão do Senhor em levar eles ali para o Monte da Transfiguração. E isso acontecer, de fato, Pedro, Tiago e João, eles saíram dali vendo só o Senhor. E o Senhor ele vai dar continuidade, né? O Senhor ele vai até Jerusalém, porque foi para isso que ele tinha vindo, morrer ali, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou, ele enviou o seu Espírito. E lá em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que a igreja ela dá início ali quando o Senhor ele dispensa o seu Espírito. Os discípulos já tinham experimentado essa realidade antes, mas na reunião da igreja ali, que de fato a igreja ela deu o seu pontapé inicial. E a gente vai ver na vida prática da igreja como foi válido esses irmãos tomarem a sua cruz e seguir após o Senhor. Nós vamos lá para Atos 14. Pesquei errado, viu, irmão? Atos 12. Agora vai vir um tsunami, viu, irmãos? Os irmãos estão percebendo que o Senhor está abalando as estruturas, está abalando as coisas. Os irmãos têm medo, não? A boa notícia é que as coisas elas tendem a piorar. Isso é bom, irmãos. Isso é motivo de alegria, porque, como disse o apóstolo João, nós estamos na última hora. E de quando ele escreveu isso para cá, talvez a gente possa dizer que a gente está nos últimos minutos. E cada minuto corre ao nosso favor. Está próximo daquilo que a gente lembrou aqui, de que Marcelinho colocou, de que nós vamos viver a realidade do reino de Deus pela eternidade, adorando Deus que nunca deixou de ser adorado. Se você não quer adorar o Senhor, quem está perdendo é você, porque os seres celestiais nesse momento estão lá adorando incessantemente a Ele, e é um privilégio para nós participar disso. Naquela mesma ocasião, Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja. Tem medo de prisão, irmãos? Com o objetivo de maltratá-los. Mais uma travessia difícil, né? E matou a Tiago. Irmãos, Tiago aqui é o irmão de João. Tiago foi quem recebeu aquelas revelações altíssimas. Aqui declara que é o irmão de João. Antes disso, eu queria convidar os irmãos, segura aí, a gente vai voltar para aí, né? Porque a gente está focalizando esses 3 discípulos e, na verdade, a gente está vendo que
Pedro ele tem uma postura diferenciada até mesmo desses dois discípulos, mas esses dois discípulos estão ligados no Senhor e estão ligados em Pedro. Muitas vezes a gente vai ser salvo, a gente vai ser ganho com o que o Senhor está fazendo na vida do nosso irmão. Os irmãos conseguem ver Cristo na vida do outro irmão? Os irmãos conseguem ver o exemplo, aquilo que Paulo escreveu, não sei se foi a Timóteo. Foi a Timóteo, Luciano? Que aquilo que viste de mim, de Cristo, a isso copiai. O Senhor ele pode ganhar você nesse caminho, irmãos. Ele pode se revelar a você nesse caminho. Se você tiver uma inveja, se a gente pode usar uma inveja santa, né? Aqui houve uma corrida pela santificação. Como a gente poderia se degladiar nessa realidade, né, irmãos? E eu digo isso porque João e Tiago, eles utilizaram até um recurso. A motivação era espúria, eles não conheciam ainda quem era o Senhor, não conheciam o objetivo do Senhor, que era estabelecer o seu reino, e como o Senhor iria fazer isso. Eles pedem para sua mãe interceder, para que quando o Senhor sentasse no seu reino, um se assentasse à sua direita e à sua esquerda. O Senhor diz: ora, vocês não podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Pode até ser, agora, e foi difícil o batismo deles, viu, irmãos? Que batismo. Agora, sentar-te à minha direita e à minha esquerda, isso só compete ao meu Pai. Eles viram da maneira errada. Talvez eles estivessem tendo pretensão ali. E inclusive a mãe deles também eram chegadas ao Senhor, né? Porque não seria qualquer pessoa que ia se chegar ao Senhor. Talvez fosse uma daquelas mulheres que estavam ali também sendo discípulos, acompanhando o Senhor e servindo o Senhor com seus bens. E ela vai até eles, né? E João pega essa visão. A gente vai ver isso lá. Guarda aí Atos 12. Vamos lá para... Cadê, pai? João 13. É algo muito precioso aqui, viu, irmãos? Vale a pena relembrar, e para os que não viram, que o Senhor nos ajude. 21, versículo 21. Contudo, visto... Oh, meu Deus, não abri não. Paciência aí comigo, viu, irmãos? João 13, versículo 21. Esse momento aqui é um momento também muito especial, porque o Senhor, o falar dele estava colocando em ordem as coisas na vida de João, de Tiago, de Pedro, de todos os discípulos, né? O Senhor ele dá o exemplo ali naquela última ceia, ali na comemoração daquela Páscoa, e ele faz aquela cerimônia ali do lava-pés, né? Eles estavam querendo ser grande, querendo ser importante, e o Senhor dá aquela lição, e ele diz para ele e para nós que maior é o que serve. Se nós quisermos ser grande na vida da igreja, nós temos que ser escravos, servos uns dos outros, né? E o Senhor, aquela revelação altíssima lá de Mateus 5, 6 e 7 a respeito do seu reino, os discípulos eles viram e ouviram o Senhor cumprir, né? E eles iam entender que através deles também ele ia cumprir. E o Senhor aí naquele momento, a palavra vai dizer aqui que acontece algo que é muito especial. João conseguiu tomar o lugar de Pedro, se assim eu posso dizer. João conseguiu se aproximar mais do Senhor do que Pedro estava conseguindo. 21. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Olha, quem é que atraiu o Senhor? Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava onde, irmãos? Era João. A gente vai ver aqui que os demais discípulos estavam reclinados à mesa, mas João estava no peito do Senhor. E Simão Pedro, ainda em transformação. A astúcia está no coração da criança, viu, irmãos? A gente precisa amadurecer. Pedro usa me perdoe os irmãos do termo, Pedro usa de certa malandragem, porque ele sabia que João
tinha um axé ali com o Senhor, estava colado ali no Senhor, e ele sinaliza aí no 24. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer, pergunta a quem ele se refere, pergunta aí na miúda aí. 25. Então aquele discípulo, Pedro já tinha sabedoria, João já tinha sabedoria, viu, irmãos? João já conhecia um pouco mais de quem o Senhor era e conhecia também os seus irmãos. De novo, o Espírito nos exorta, né? Na caminhada nós vamos conhecer os irmãos, mas nós não devemos continuar conhecendo os irmãos segundo a carne, né? Nós cremos que o Senhor começou a boa obra e nós somos um com esses irmãos, os mais difíceis, os mais problemáticos, esses que precisam de mais cuidado, né? Orem por mim, viu? Eu me coloco na posição de um desses aí. Respondeu-lhe Jesus, 25. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Isso ele falou baixinho, viu, irmãos? A gente vai ver fazendo inferência aqui à próxima passagem. Respondeu-lhe Jesus: é aquele, Senhor, também baixinho, a quem eu deste pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer? Faze logo. Todavia, olha aqui, quem estava reclinado à mesa? Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus lhe disse isso. Só aquele que estava reclinado no peito do Senhor, irmãos. Talvez irmãos aqui na sua caminhada tenham esse desfrute de ter uma intimidade tamanha com o Senhor, de o Senhor ser um confidente, de o Senhor contar coisas que vão ser segredo. Isso aqui precisava ser um segredo e o Senhor confiou nesse discípulo, porque a gente sabe que Pedro aqui estava armado, e se Pedro soubesse que era Judas, aquela espada que arrancou a orelha do soldado Malco ia decepar a cabeça de Pedro, ou de Judas. E Judas era necessário, né? Tudo ali estava cooperando. Mas observe a preciosidade do que é se aproximar do Senhor, irmãos. Isso vai nos guardar. Vamos lá voltar para Atos 12. O relógio está andando ali, viu? A gente falou muito aqui de Pedro, agora a gente teve essa experiência aqui com João, mas e de Tiago, irmãos? O que aconteceu com Tiago? Tiago, ele se tornou um mártir. Lá em Apocalipse, os irmãos, quando verem aqui, tem uma pesca aqui, Apocalipse 6, versículo 9, a gente não vai ler não, e o 20, versículo 4. Notem os irmãos que João é uma relação recíproca de confiança. João, ele é exilado. Vieram outros tsunamis também na vida de João. João, por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus, os irmãos conhecem a experiência que ele foi para a ilha de Pátimo. E lá ele viu e ouviu coisas que ele foi proibido de escrever. Talvez ele tenha visto até o irmão dele lá, irmãos. Ele não escreveu isso, porque se os irmãos forem ver, os irmãos vão ver o relato de que ele viu as almas daqueles que tinham sido decapitados. A alma daqueles irmãos, elas estavam ali clamando para o Senhor estabelecer o seu juízo, cumprir a sua justiça. Eles clamavam por aquele sangue que foi derramado. E o Senhor, ele disse isso para João e para nós, que eles precisavam esperar, porque há uma matemática no coração de Deus. Há um número entre nós, irmãos, talvez aqui entre nós, que vai precisar completar esse grupo, que são um dos mártires. E o que é glorioso é que, para a gente passar por essa experiência, a gente vai ter a garantia de ser vencedor. Lá diz que os mártires, eles estavam com suas vestes brancas e que eles iam reinar 1000 anos com o Senhor. E para os irmãos também não ficarem temorosos, ser um mártir não é eu me voluntariar aqui. Porque, irmãos, a gente vai ver aqui, a gente vai fazer uma comparação do primeiro mártir da igreja com Tiago. Se
certamente essas características eram comuns entre eles. E eu, com pesar, eu digo que eu não tenho condição alguma de ser mártir, irmãos. Porque o primeiro mártir da igreja, ele fez a oração que o Senhor fez no Gólgota. Os irmãos conhecem a história lá de Estevão. Ele disse: Senhor, tem misericórdia desses homens, não imputem neles esse pecado. Minha esposa está ali de testemunho, por muito menos no trânsito. Tem hora que eu falo assim: se eu tivesse um caminhão aqui. Então imagine eu sendo mártires, irmão. O Senhor, Ele tem caminho, irmãos. É pela graça, Ele vai capacitar. Vamos lá abrir em Atos 6. A gente não precisa ter medo, irmãos. Nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, nós estamos no verdadeiro. Isso faz a gente lançar todo o medo, porque na realidade é uma questão de visão. A gente fica olhando esse plano aqui, a gente ainda está preso a muitas coisas aqui. Mas esses discípulos, eles entregaram completamente seus corações na mão do Senhor. E eles já olhavam para aquilo que era do alto. O interesse deles era esse, irmãos. Eles se regozijavam, eles tinham alegria em sofrer por causa do Senhor. Os irmãos conhecem muito mais do que eu. Vamos ler Estevão para conhecer, capítulo 6, versículo 3. Portanto, aqui, irmãos, os apóstolos, os 12 apóstolos estavam com dificuldade a questão do serviço, né, o exemplo ali, o serviço social ali. Então eles decidiram em comum acordo a se separarem para o ministério da palavra e levantar obreiros. E ele levanta, aqui vai dizer que ele levanta 7 obreiros. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de... Olha a característica, irmãos. Não sou eu, não. De bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Uma coisa simples, né, irmão? Olha o padrão de Deus. Isso a gente deve refletir também, irmãos, e diante do Senhor. 5. Tal propósito agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Esse homem aqui, irmãos, estava com ousadia e intrepidez, pregando, anunciando o evangelho, manifestando o poder. E aquela raça lá dos judeus, perseguindo a igreja. Até aqui ainda eram os judeus. Lá no capítulo 12 a gente vai ver que o sistema religioso se alia ao sistema político e aí o bicho pega. Mas aqui ainda eram os judeus e aqui também o bicho pegou. Os judeus, para desbancar Estevão, eles criaram calúnias a respeito dele, né? Aqui a gente pode ver aqui resumidamente no capítulo 3, no versículo 13: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar. Mas antes aí fala que ele estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, aí no 15, ao fixar os seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como um rosto de anjo. O Senhor, Ele proveu aquele mártir. Se há algum mártir aqui, Ele também vai dar condição, viu, irmãos? Então o sumo sacerdote interpelou a Estevão: porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? Diante disso declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. Aqui tem um resumo, irmãos, precioso de toda a história de Deus, da relação de Deus para com o povo que Ele escolheu. Até ali, aquele momento, a gente não vai ter condição de ler tudo aqui, mas ele foi ousado, viu, irmãos? Com a graça do Senhor, nós não vamos ler não, tem outros versículos aqui. Nós vamos ler aqui a partir do 52. Ao ouvir aquelas palavras, outro parêntese também, muitas vezes nós temos essa consciência de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A gente até ora: Senhor, me conduz a ser cheio do Espírito Santo, mas a gente não observa o que a gente está orando, irmãos. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio da palavra de Deus. A gente pôde ver aqui, Estevão, ele conhecia toda a palavra de Deus. Essa palavra, ela pôde trabalhar no coração de Estevão, ele pôde experimentar os poderes vindouros. Ele pôde atuar dessa maneira como ele atuou, por esse Espírito. E a gente precisa também observar essa questão, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, me ajude os irmãos, naquela exortação lá,
aquele grupo de irmãos. Éfeso é uma região, não é isso? Uma cidade? Perdão, aquela igreja ali teve revelações altas e ainda assim o apóstolo Paulo, ele os exortava a serem cheios do Espírito Santo. E muitos de nós não temos recebido essa palavra, irmãos. Temos nos embriagado com muitas coisas que nos dão alegria, muitos entretenimentos, irmãos, que são lícitos, mas que têm roubado o nosso tempo, o tempo que é do Senhor, o tempo de nos encher do Espírito, porque Ele disse que era necessário ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ir diante do Senhor, pedir libertação do Senhor dessas questões, irmãos. É como um fraco que eu falo isso. E nós vamos precisar ser cheios do Espírito Santo, porque o que vamos passar ainda como igreja, se nós não formos cheios do Espírito Santo, há grande possibilidade de nós decairmos na fé e da graça, irmãos. Que a gente possa observar essa necessidade que o Senhor contemplou aqui, que o Senhor concedeu a graça aqui a Estevão, Ele concedeu a todos nós também. Eu parei no... Ao ouvir tais palavras, grandemente se lhe enfureceu o coração. Aqui, irmãos, eu vou resumir, ia ler até os 60, mas aqui vai dizer a situação que Estevão passou. Ele foi apedrejado, né, e ele contemplou o Senhor, ele abriu os céus, e ali ele contemplou Deus no seu trono, o seu filho à sua direita olhando para ele. E aquela visão ali foi graciosa, aquela visão ali conduziu ele a orar por aqueles seus algozes, e talvez muitos daqueles ali tivessem se convertidos, porque a gente viu que o Senhor, Ele fez uma profecia para os judeus, que cabe a nós também, que não andamos esses 3 anos e meio com o Senhor, mas podemos nos tornar discípulos também. Mais uma vez eu relembrar aos irmãos aquela passagem que está em João, onde vai dizer que se as minhas palavras permanecerem em vós, vós tornareis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De novo o Senhor nos conduz para a palavra. Precisamos ser cheios do Espírito Santo e precisamos ser libertos, e quem vai fazer isso é a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a dar o lugar devido à sua palavra, porque talvez possa acontecer algo que aconteceu aqui em Atos 12, ou algo até pior. Eu parei aí, os irmãos lembram não, para me ajudar? Matou Tiago, 2, irmão de João, por execução ao fio da espada. 3, observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu ordenando também a prisão de Pedro. Ó, irmãos, Pedro também caiu. Durante a festa dos pães, as festas deles, né? Tendo prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento. Irmãos, a acusação que Pedro ia sofrer naquele julgamento era a mesma de Tiago. Pedro estava sentenciado aqui, irmãos, a ser decapitado também, porque a justiça ia ser uma, a justiça deles ia ser uma, né? Ele ia ser colocado aqui, está dizendo que o julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere. Olha o papel da igreja diante das situações adversas. Mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Pedro ali, irmãos, talvez ele não estivesse contemplando, não estava de fato contemplando o Senhor fisicamente. Ele estava sozinho, ele não tinha mais os discípulos, mas a fé dele era tão madura, o Senhor tinha alcançado ele por meio da revelação dele mesmo, que nota o que aconteceu. Os irmãos lembram lá de Mateus 8:24, na primeira travessia, quando o Senhor iniciou aquele processo ali de sacudir as estruturas, o Senhor estava dormindo, e os discípulos eles tinham medo, eles estavam preocupados com aquela situação. E pela revelação, olha o que acontece a Pedro aqui, irmãos. 5. A igreja estava orando, né? E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava fazendo o que, irmãos? Os irmãos conseguiriam dormir numa situação dessa? Os irmãos iam ter medo, iam ficar ansiosos com o que estava esperando no outro dia?
É a revelação do Senhor, irmãos, em nossas vidas. Amém? Vamos dar sequência aqui, porque a gente também precisa dar honra a quem é devida a honra ao papel da igreja, a realidade também que o Senhor conseguiu avançar. O Senhor tinha revelado o fundamento, o Senhor disse que sobre aquela revelação ele iria edificar a igreja, mas eles não contemplaram a visão da igreja. Quem contemplou também numa condição de coração que o Senhor mesmo proveu foi Paulo, né, que ele viu Cristo e a igreja, e aquela visão que Paulo teve, ela guiou a sua vida, ela deu norte à sua vida. Paulo foi fiel até o fim àquela visão, e apesar de Pedro e os demais apóstolos não terem sido contemplados diretamente, mas eles receberam a revelação por meio de Paulo, por meio da pregação da palavra de Paulo. Eles estavam vivendo essa realidade. O irmão estava preso, a igreja era um com o irmão em oração, sustentando o irmão. Pedro, avançado na sua fé, avançado também em outros aspectos que ele mesmo escreveu, porque o Senhor disse que na experiência dele de própria queda, que ele foi restaurado, o Senhor disse que ele apacentaria, pediu para que ele apacentasse os irmãos, e ele fez. E a prova disso é que nós também estamos sendo apacentados da vida do Senhor através da vida de Pedro. Está lá na sua segunda carta. Pedro vai dizer que é necessário, no primeiro capítulo, se não estiver enganado, no primeiro capítulo, não sei exatamente o versículo, acho que é 5, que é necessário a gente avançar da fé à virtude, da virtude o conhecimento, do conhecimento o domínio próprio, do domínio próprio o amor fraternal, do amor fraternal o amor ágape, o amor maior. Eu acho que eu perdi uma virtude nesse caminho, mas o que eu quero que os irmãos entendam que foi necessário avançar. E nós também precisamos avançar, porque só por meio desse amor nós vamos contemplar João 3,16 e vamos contemplar também 1 Pedro 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. E nós também, ao avançarmos pela graça do Senhor, nós também vamos ser aptos a dar vida uns pelos outros. Isso está escrito, os irmãos podem ver lá em 1 João 3,16 também. Então, o Senhor achou caminho, amém, irmãos? E Pedro está vivendo a realidade da igreja. Subitamente surgiu um anjo do Senhor. Olha a igreja orando. Não tem algema, não tem cadeia, não tem prisão, não tem guarda. A igreja orando, você na direção, sendo fiel à sua visão. O Senhor ele vai cumprir aquele propósito, irmãos. E nós vamos passar, seja qual for a tribulação. E olha o que é que acontece aqui. O Senhor provê um anjo, e esse anjo, vou pular aqui, esse anjo ele consegue retirar Pedro da igreja, da prisão. Ó a igreja, o Luciano vai me pegar. 11, foi quando Pedro caiu em si. Pedro estava achando que o download estava lento, a internet da prisão estava... Pedro ainda estava acordando, querendo acordar, e ele acorda lá fora já. Agora eu estou vendo que o anjo me tirou de lá. E o que é que Pedro faz, irmãos? Pedro não cai na paia da bananeira, não, viu? Vamos ler aqui. Dá para passar um minutinho aí, né, irmãos? Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Mas Pedro não estava com medo da morte, não, viu? Ele dá glória a Deus aqui, mas ele estava descansando. Ou morrendo ou vivendo, ele era do Senhor, ele tinha visto o que ele tinha que ver. 12, depois de assim refletir, olha o que ele faz. Ele sabia que os irmãos estavam lá, irmãos, orando. Tu já está lá, Aurélio? Tu não está faltando reunião de oração, não, né? Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Aqui é o povo de Deus, viu? Eis que Pedro chega, agora isso aqui é uma viagem. Eis que Pedro chega e bate a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Irmãos, notem os irmãos fazendo inferência a essa passagem. Eu posso estar errado, mas os irmãos estavam orando
É para orar, irmão. A gente tem o Espírito Santo, que mesmo nossa oração errada, mesmo a gente dizendo, Senhor, me tira dessa situação, o Espírito vai dizer, não, Senhor, não tira não, ele tem que passar por isso, não é isso que ele quer não. Ele tem que ser conformado à tua imagem. Tua graça é o basta, porque o teu poder vai ser aperfeiçoado na fraqueza dele. Irmãos, a igreja aqui estava intercedendo por Pedro, para ele passar por martírio, irmãos. Observe aqui comigo. Eu parei no 15 mesmo? Todavia eles replicaram: está fora de si, Rod, tu tá doido, tu tá vendo Pedro? Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. O anjo de Pedro já estava desempregado. Anteciparam, nem julgaram Pedro, arrancaram a cabeça de Pedro e o anjo foi para a igreja procurar trabalho. O anjo, os irmãos sabem que é o ministro de Deus, né, irmãos? O Senhor, ele envia anjos. Cada um de nós, não sei se um ou mais anjos, mas como os anjos guardaram o Senhor lá na sua aprovação, lá naquele ambiente do deserto, o Senhor também tem enviado anjos para ministrar em nosso favor. 16, entrando, Pedro continuou batendo, misericórdia, o povo quer me deixar aqui na rua, querendo fugir, fui solto do barril lá e o povo não quer deixar entrar. Entrando, Pedro continuou batendo, e quando enfim abriram a porta, o viram e ficaram atônicos, não é possível. Ele, por sua vez, fazendo-lhe sinais com a mão para que se calasse. Irmão, é tudo na miúda aqui, irmãos. A igreja estava passando por grande tribulação, irmãos. Tudo com o Senhor tem propósito, né? O Senhor tem caminho em meio às tormentas. E é o que é que Pedro faz? Como o Senhor, né? Naquele exemplo que nós citamos aqui, conduído em seu coração pela realidade que João Batista teve que passar. O Senhor não olhou para si mesmo, ele contemplou a necessidade daquelas pessoas e ele foi o pastor ali. Aqui Pedro também, ele abriu mão de si mesmo, do seu interesse, e ele manda dar um recado. Ele, por sua vez, fazendo sinais, manda que cala, explicou-lhes como o Senhor havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isso a Tiago e aos demais irmãos, e saindo retirou-se e foi para outro lugar. Irmãos, dentro desse assunto que o Senhor... Por favor, mais uns 2 minutinhos aqui para concluir. Eu queria dar um testemunho. Essa curiosidade a respeito desse assunto aqui surgiu em meu coração. Eu estava iniciando a leitura da palavra enquanto recém-convertido. E eu achei que era coisa minha de menino. Eu falei, não, eu não vou... O que me chamou a atenção foi essa diferença do Senhor ter pego Pedro, Tiago e João e ter levado aquele monte ali. E depois, estudando, eles passaram também por outras experiências. O Senhor falando a respeito do tempo do fim, ali vai dizer, não sei qual dos 4 evangelhos, vai dizer que lá estava Pedro, Tiago e João também. E o Senhor disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma mensagem para nós. Outra experiência também foi quando ele foi ressuscitar a filha do soldado de Jairo. Os irmãos vão ver lá no evangelho que só esses 3 foram com ele. Isso aqui ali ficou na minha... Eu digo, 12, qual é desse Deus aí que está fazendo acepção? Deus não faz acepção não, irmãos. Deus é um pai amoroso. Quem tem mais de um filho aí sabe que ama igual. Mas tem aquele filho que se aproxima mais do pai. Como uma fogueira, quem vai ser mais aquecido é aquele que vai se chegar mais perto. E esses discípulos, eles se chegaram mais perto. E eles tiveram essa graça de se revelar. E uma pergunta que eu quero fazer aos irmãos, se os irmãos entendem essa questão, porque muitas coisas a gente tem visto no nosso meio acontecer, e é evidente por falta de revelação, por falta dessa busca, e nós precisamos ver quem de fato o Senhor é. Talvez você não esteja preocupado mais com o testemunho, com o que as pessoas pensam de você. A nossa vida em Cristo, ela é uma mensagem. E muitas vezes nós perdemos de vista essa responsabilidade sobre o que é que as pessoas e os meus irmãos estão vendo em mim. O Senhor, ele se preocupou disso. O Senhor, ele perguntou a quem as multidões acham que eu sou. E nós também devemos nos perguntar quem as pessoas acham que eu sou. Que faceta de Cristo os irmãos estão vendo em mim.
Ali a resposta do Senhor, o Senhor vai dizer que os discípulos disseram, uns acham que é Jeremias, outros Elias, outros João Batista ou um dos profetas. Cada homem desse, irmãos, tinha uma característica que foi dada de Deus. E por isso aquelas multidões estavam confusas, porque aqueles homens expressavam algo de Deus. E nós, o que é que temos expressado, irmãos? Diante dessa necessidade de ver o Senhor, muitos problemas, me perdoe os irmãos mais velhos, mas muitos problemas dos irmãos mais velhos, o Senhor me guarde, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe que eu tenho muitas fraquezas, mas muitos irmãos mais velhos, que é para estar dando um exemplo de perseverança, têm negligenciado essa salvação, irmãos, têm trocado o seu direito de primogenitura por pratos de lentilha, que diante do Senhor, naquele dia que o Senhor abriu o livro das obras, a gente vai ser injustificável, irmãos. Muitas desculpas que não competem, e o testemunho, infelizmente, tem sido negativo, irmãos. Que os irmãos possam ir diante do Senhor, cada um considerar aquilo que o Senhor mesmo colocou no coração, e despertar, que o Senhor nos desperte para essa necessidade de buscá-la enquanto há tempo, não é, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Vamos orar rapidamente. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós reconhecemos diante de Ti a nossa fraqueza, Senhor Deus. Reconhecemos que somos pó. Reconhecemos que Tua mensagem é alta, Senhor. Reconhecemos que não temos reconhecido o Senhor em todos os nossos caminhos. Temos vivido buscando os nossos próprios interesses, militando nas coisas que são desse mundo. Nossa mente ainda não é transformada, Senhor. Mas nós cremos em Ti, que é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias, pela Tua paciência, por o Senhor não ter voltado também, por o Senhor desejar que nos arrependamos, Senhor. Nos conduz a um arrependimento sincero, genuíno, para que possamos ir diante de Ti e ver que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor.